Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. Como sempre, ao meu lado, Júlio, como você tá? Eu estou bem, Matheus. Olá a você, a todos vocês que estão aqui conosco novamente, aos que estão chegando agora, isso é muito bom, sejam muito bem-vindos. Aos que já nos acompanham há um bom tempo, que legal, né, ter aqui esse momento de epifania com todos vocês. E, Matheus, vamos lá, o que temos para hoje? Júlio, a dinâmica ela é a de sempre, um papo de café, mas o tema que a gente tem, vou ser bem sincero, daria pra gente ficar o ano inteiro falando, porque ela é quase que polêmica. Terça-feira, dia 8/7, vejo uma publicação no site da Forbes, uma pesquisa da Gartner dizendo 40% dos projetos com agente de IA vão acabar até 2027. Naquela hora só faltava eu sair assim gritando na rua, né? Gente, essa história de agente de IA é uma mentira. Para de investir nisso agora, não vamos se frustrar anos e anos, etc, né? Parecia que era essa a sensação lendo aquilo, mas conforme a gente vai lendo a matéria, vai entendendo o porquê dessas causas, e a gente entende que o culpado não é a tecnologia, né? Inclusive é o de se esperar, inclusive. Ela não tem culpa de nada. É sim a maneira como ela é tratada e como ela é inserida nos contextos que faz com que o êxito ele aconteça ou não do projeto. E aí, nessa hora, assim, eu até mandei mensagem para você, enviei a matéria, porque não poderia ser outro tema dessa conversa, né? A gente de IA é mais do que um hype, né? Um tema que está em alta há muito tempo, porque realmente tem muito potencial. E essa conversa aqui eu acho que vai ajudar a gente a entender como não cair nessas armadilhas que são comuns, tanto que 40% dos projetos podem acabar até 2027, né? Então, Júlio, antes da gente começar, queria saber sua impressão sobre a matéria, o que você entendeu dela, para a gente passar a cada ponto, né, da matéria, o que está causando quase que esse extermínio dos projetos em tão pouco tempo. Exato. Nossa, foi muito curioso e ao mesmo tempo instigante, né, quando você me provocou com relação a isso. Até me dediquei a estudá-la um pouco, não apenas ler, e entender também fora da matéria, né, no mercado, o que que realmente está acontecendo, tanto junto dos nossos clientes lá na Flux, quanto também com pares, né, parceiros de área de atuação e tudo, e às vezes até parceiros de projeto mesmo, né. Bem, eu pude notar na matéria foi assim uma sensível e importante, né? Eu diria até que interpretação de um comportamento e de uma dinâmica de mercado, respondendo, né, ao montante de prometidos benefícios que a inteligência artificial no seu modo de agentes vem trazendo. Matéria bastante clara, né, ela é super bem fundamentada, dizendo que uma das principais motivações para esse desestímulo até aí 2027, como você comentou e a matéria traz, o que a gente pode chamar de um excesso de expectativa versus um também excesso de promessas, né? Quando você inicia o investimento em IA agêntica, como a matéria traz, né? Muito interessante isso, porque assim como quando o computador chegou na nossa vida, nossa, foi uma enxurrada de processos que foram iniciados de investimento e que depois foram interrompidos por uma momentânea frustração, né? E aí o que eu acho interessante, e onde os meus estudos da matéria também levaram, é quando você mergulha um pouco nisso, né? Por que que isso vai acontecer, né? Por que que esse pessoal está desestimulado? Por que que isso vai gerar, por exemplo, um recuo nos investimentos? O que que eu entendi e vi lá de importante? Fiz até uma colinha aqui para me orientar, porque como se trata de um assunto dessa envergadura, né, a opinião precisa de fato ser alicerçada, né, em cima de coisas concretas mesmo que estão lá na matéria para a gente poder explorar aqui. Então, uma das coisas que ficou bastante claro e que a matéria traz, e que, para ser bem sincero, eu concordo muito, é que o resultado em muitos dos investimentos que se tem feito em IA agêntica, ele está aquém do esperado. E aí, como você bem colocou na sua introdução, né, e aí é legal te ouvir também sobre esse ponto, por que que ele está aquém do esperado, né? É porque a tecnologia não consegue entregar aquilo que ela mesma promete? Então eu penso que não.
Eu penso que a tecnologia tem uma potência gigantesca, mas que a gente é que promete um tanto de coisa para os nossos clientes, para os nossos interlocutores, e como a gente ainda não explorou o suficiente, né? Como a gente ainda não domina na totalidade, aí eu estou falando a gente, a grande maioria, né, de Sim. nós. Na hora de entregar, de fato, a quantidade de ruídos é imensa, a demora no acerto, na calibragem do agente desestimula quem está investindo. Então, esse primeiro ponto, que é o resultado aquém do esperado, eu acho que ele é bastante importante, porque ele trata de alguém que já começou a investir, né, nessa Uhum. tecnologia, e que, porque já investiu, tem expectativa de retorno, ou o retorno prometido está muito longe, muito distante, e vai precisar cada vez mais investimento, ou realmente o retorno máximo que se conseguiu naquele montante investido chegou no seu limite, mas eu tinha prometido mais. Aí eu queria te Uhum. ouvir um pouco sobre isso e também para a gente poder avançar aqui para os outros tópicos, né, dessa Perfeito. introdução da matéria, que é a redução dos 40%, né, dos projetos interrompidos até 2027. Perfeito. Inclusive, um ponto aqui que essa matéria ela vai estar anexada na descrição, seja no Spotify ou no YouTube, para vocês poderem acessar na íntegra e ter acesso a esse material, como a gente teve, né? Então, Importante. assim, eu acho que, Júlio, esse um ponto que você trouxe, ele acaba sendo uma consequência de várias ações do mercado, vamos dizer assim, e eu diria que, assim, para ser bem franco, esse é o principal ponto, que é o retorno, né? Então, qual que é o resultado disso? As pessoas investem em IA, querem IA, porque IA dá resultado no discurso, né? Isso, 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 E realmente a IA tem tudo para dar resultado na prática, para além do discurso. isso. E aí, quais são os dois pontos que eu entendo que existem desse primeiro tópico que você trouxe? O primeiro é aquela antiga coisa que desde os primeiros episódios do Epifanes a gente já traz. Entre a intenção do fazer e o feito, existem milhares de processos dependendo de Isso qual é a mesmo, sua intenção e qual que é o isso feito que mesmo, você tem. isso mesmo. E eu entendo que esse fundamento, digamos assim, aliado ao segundo ponto, que é uma questão de marketing, de propaganda, de uma comunicação que promete muito resultados extraordinários com esforço mínimo. Ah, é só colocar a IA aqui que ela já vai saber tudo, vai aprender sozinha, você vai ter resultados logo na primeira semana, faz com que a percepção de que esse processo É ou isso esses aí. processos sejam simples, sejam fáceis, rápido. E não é. Então você tem um desalinhamento de expectativa e entrega que acaba gerando essas frustrações. E quando a gente está falando de investimento, enfim, a gente está falando de relações de investimento, vamos dizer assim, a gente está falando de pessoas. Pessoas investem dinheiro em outras pessoas, em Uhum, outras empresas. uhum, Então, uhum, essa questão da expectativa, ela não é banal, apesar de uhum, parecer que seja. uhum. Porque é ela que dita se a pessoa que investe dinheiro vai continuar aturando certas coisas ou não. Então, Exato. esses dois tópicos é o que eu acredito que fortemente impactam nesse primeiro, que é a questão do falta resultado. Porque a gente só chega nessa resposta, né? Poxa, não está entregando resultado se eu tinha uma expectativa. E eu só construo uma expectativa se me foi vendido, se me foi comunicado Exato, algo. Então, é exato. isso, Júlio. Acho muito importante esse olhar que faz a gente também refletir, Matheus, sobre quando você traz a IA agêntica para o seu negócio, o que é resultado, né? O que vira resultado? Como Porque mensurar assim, isso, né? e assim, a gente sabe, está cansado de ver e de praticar isso também, né? O resultado de uma operação é a somatória dos resultados intermediários de cada agente que contribui para a entrega da operação. E aí, quando eu estou falando agente, não é agente de IA, né? Estou falando o agente motor mesmo, né? Então, assim, Uhum, se eu tenho numa parte de um processo uma atividade humana, aquele humano é um agente daquela parte. Depois, se eu tenho logo em seguida, né, uma automação por workflow que foi disparada por essa atividade humana, essa automação do workflow é um agente daquele segmento, daquele processo. E lá na uhum, frentona ou atrás de tudo isso, eu posso ter um agente de IA que tomou algumas decisões ou que vai tomar algumas iniciativas e que ele vai entregar, isso é muito importante, um resultado sobre a sua atuação e não sobre a operação inteira. Então, às uhum. vezes, tem essa confusão, sabe? Putz, agora a Sim. gente tem aqui
8 agentes de IA e o resultado da companhia vai mudar. Não, amigo, o resultado da companhia ele pode ser alterado e para melhor, é o que a gente espera. O que vai mudar é a maneira como você executa um processo ou uma parte desse processo e que vai fazer uso de uma tecnologia que pode tomar não só iniciativas, como algumas decisões também pré-estabelecidas a partir de parâmetros igualmente pré-definidos ou apreendidos, né, ao longo do seu uso. Então, acho que calibrar, né, essa frase, assim, resultados aquém do esperado. O que vira resultado quando a gente traz a IA agêntica para a nossa operação? Sabe quando você está trabalhando o design da operação, né? Você está correlacionando diferentes complexidades, iniciativas, sabe aquela coisa assim? Entra madeira, tem que sair móvel. Isso. Né? E não é no estalo de dedo. Não é. Né? E então, com assim, a gente de IA, e é esse o ponto, né? Por isso que eu até falei, como medir isso? Com a gente de IA, não é que você está trocando uma pecinha ali, você está mudando a forma como se gera valor, como essa transformação é feita. Então, talvez os indicadores utilizados antes sejam ruins para medir essa produtividade também, né? Até porque, por exemplo, um indicador, né, de uma operação ou de um processo pode ser a velocidade, né, de entrega, realização e entrega daquela operação. Por que você precisa medir velocidade? Porque um ser humano está fazendo. Eu preciso chegar lá num tempo histórico, um tempo médio, para eu definir um tempo esperado lá da operação, por exemplo. Cara, por que você precisa disso? Porque o ser humano tem alterações, alteração de humor, alteração de saúde, alteração de um monte de coisa. Quando você está falando de um agente de IA, ele vai fazer na velocidade que a tecnologia que ele foi construído, máxima, permitir. A gente tem também, né, na matéria, alguns apontamentos relacionados a alto risco de investimento, né? Então, investimento de alto risco. O investimento é do dia a dia da empresa, né? O risco também né? Toda empresa, quando nasce, aliás, tudo, né? Tudo que nasce já tem algum tipo de risco. Quando nasce um avião, nasce também o risco dele cair. Sim, e eu acho que tem uma característica que acaba agravando um pouco esse risco, digamos assim, que é o próprio momento bastante... em ebulição, digamos assim, de desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, tem uma brincadeira até que o pessoal faz uma brincadeira até um pouco pesada, mas é que a cada atualização do ChatGPT, 100 startups morrem no mundo, né? Porque uma coisa que era só aquela startup fazia, o ChatGPT passa a fazer também. E aí a empresa investe uma grana numa IA que daqui a um ano já está defasada, né? Isso. Aí é uma coisa interessante, estava falando dessa coisa do risco, tem um conhecido, um amigo, que ele fala assim, quando você compra uma bicicleta, na embalagem dela também vem num saquinho tombo, né? O tombo vem junto. Então, é assim, tudo que nasce tem riscos. A questão aqui é é o lance do alto, né? O alto risco, porque o investimento é conhecido, o risco é conhecido, a questão aqui é o alto risco. Quem que faz altos investimentos com riscos conhecidos? Institutos de pesquisa, centros de desenvolvimento. Então, assim, quando uma marca investe um dinheiro no MIT para o desenvolvimento de tecnologias, né? Claro que no contrato tem depois, se ela funcionar, se ela der certo, eu tenho o privilégio de uso por tanto tempo, então nada é por acaso. Incentivo governamental também, exato, né? Também, exato. Então, é assim, existe uma camada, né, das atividades corporativas que ela respira o alto risco de investimento. Mas, junto do alto risco de investimento, nesta camada vem uma outra expressão chamada longo prazo. Então, os caras sabem que vai demorar para dar retorno, por isso que o risco é alto neste investimento. No caso aqui das inteligências artificiais, cara, tá tudo muito rápido. Então, você falou assim, a cada atualização do GPT, 100 startups desaparecem. A questão é, o GPT atualiza a cada 3, 4 meses. Então, assim, não tem o longo prazo. Por isso que esse investimento de alto risco, ele vira muito mais arriscado e muito mais alto. Porque eu posso, num curto intervalo de tempo, ter botado um monte de dinheiro que dali 6 meses a gente vai falar, viu, não precisa mais. Só que aí, cadê o meu retorno? Hoje, as corporações globais e os governos colocam investimento de altíssimo risco a fundo perdido. E ok, sabemos disso. A questão é a empresa de médio porte, que
que a gente tem atendido, né, e transformado a realidade dessas empresas, elas não podem fazer altíssimos investimentos com Não. altíssimo risco sem retorno, né? Não E pode. empresa de médio porte, eu não acho nem que é investimento quando eles olham para IA. Eles Aham. olham para IA como solução. E É, aí e como, entra, exato, e aí exato, entra o principal ponto para mim, que é a questão do resultado aquém do esperado. exato, Porque essas exato, empresas, elas compram uma solução que ela foi exato. vendida de uma forma muito diferente, Uhum. ou que o trabalho de implementação, que demanda processos estruturados, tudo isso que na Fluxy a gente Não, sabe, né, que precisa ter. Então, a Fluxy, que é uma consultec de aceleração digital, a gente há anos vive isso, né, Júlio? É assim, exato. alguém do mercado chama a gente para implementar uma ferramenta Sim. e a gente começa a fazer perguntas, né? E você tem os processos dessa área estruturados? Já viu se essa é a ferramenta mais adequada para sua operação? Qual que é a sua estratégia, né? Sua visão de longo prazo? O que você mais quer com essa ferramenta? E nessas perguntas a gente vai entendendo que talvez aquela ferramenta nem seja a melhor em relação de Já ocorreu, né? investimento e retorno. Já Já, aconteceu, já, né? já É. aconteceu até da gente ser chamado para fazer a implementação de uma ferramenta que já estava sendo feita, e Assinada, comprada e isso tal. É. assinada, a gente entrou no meio porque não estava dando de forma alguma, a gente É. chegou lá para resolver o problema, e a conclusão que se chegou é de que não tinha como, por, enfim, particularidades daquela operação, né? Não era a ferramenta adequada Não para aquela era. operação, né? Então, assim, a decisão de assinatura da ferramenta, ela não, porque não estava amparada em processos estruturados, em uma Uhum. inteligência, né, anterior sobre a complexidade da operação, acabou gerando ali uma aquisição, assinatura de uma ferramenta que lá na frente se demonstrou inadequada para aquele tipo de operação, Agora, Júlio, só né? para simular bem o ponto que eu quero chegar. A gente sabe disso, porque o nosso trabalho ele é diretamente envolvido a estruturar, automatizar, implementar Exato. tecnologias. Agora imagina, você, médio empresário, tem uma empresa que fatura aí 100 milhões de reais por ano, tem 60 funcionários, e eu chego para você e falo, Júlio, o seu setor financeiro, ele tá com muita gente, não precisa de tanto. Tem uma IA aqui que ela faz toda a análise, enfim, faz todo o setup disso, de aquilo, essas consolidações aqui, tudo automaticamente. Vamos implementar isso na sua área? Daí você vê no jornal grandes investimentos de AI, você usa o chat GPT, todo o discurso ele vai te influenciando para não, vamos agora. Exato. Só que você não tem nada disso, desses processos estruturados. Porque até Exato. agora a sua empresa foi crescendo num ritmo em que o processo não estava na Exato. prioridade, né? Exato. Era mais a ponta, a entrega A entrega, né? da sua empresa. Então é assim, é muito compreensível essa frustração, porque é, esse descompasso acontece. Todo tempo que eu estou falando aqui, me vem na cabeça um quadrante que a gente utiliza em marketing, que ele é bem elementar. E é com isso que eu quero finalizar, porque senão eu vou deixar de Vai falar um embora, negócio né? muito legal. Esse quadrante é assim: quanto maior a promessa que você tem, maior a quantidade de provas você precisa ter. Ou seja, se eu falo para Isso aí. você, Júlio, fique rico dormindo, a cada segundo que você respira de olhos fechados, você ganha R$ 1.000. Eu vou precisar te provar isso. E vou precisar de muitas provas para você entender e, não, beleza, vou encarar isso, Isso né? mesmo. Agora é curioso, porque promessas muito grandes são feitas com AI, e parece que esse quadrante ele é menos criterioso, digamos assim, quando o assunto é AI, por conta do hype geral, né? Então Que eu acho que hype, esse descompasso de expectativa foi bem sem dúvida. fundamental para isso. Não, sem dúvida, né? Eu acho que e aí a abertura da matéria ela está bem ajustada mesmo a essa percepção, né? Sim. Agora, o que também a matéria traz que eu acho importante, né? Ele fala lá, tem um momento que eles falam sobre o futuro do trabalho. Eu não só acho importante, como concordo. O futuro do trabalho ele traz autonomia para profissionais e para o relacionamento entre os softwares e as atividades cuja responsabilidade é desses profissionais. E Uhum. é exatamente nesse universo, nesse cenário, que aí a agêntica entra.
Então, assim, decisões de alto volume, demanda de alta velocidade e que precisam fazer elementos de comparação sobre dados frios, depois eu falo um pouco sobre isso, sobre dados frios, elas já podem, em algum caso já são tomadas por IA agêntica. O que é um dado frio? É um dado que não precisa de interpretação. Isso é um dado frio. Dado frio não precisa de interpretação. É aquilo e não se questiona por interpretação aquilo. Ou, pelo menos, um espectro de percepção daquilo, não se tem questionamento ou variações. Então, assim, a mesa, né, está molhada. Aí ela vai decidir, a mesa está molhada ou não está molhada? Está molhada. Quanto que está molhada, que tipo de líquido que molhou, é outra coisa. Então, o dado frio está molhado ou não está molhado? É o 0 e 1. Então, assim, as decisões de ações que ocorrem, né, que tem uma ocorrência regular no dia a dia da gestão das empresas e que são decisões tomadas a partir de análise, não interpretação, análise de dados frios, cara, eu acho que aí ela chega realmente ajudando e bastante. E aí dá autonomia para o relacionamento do software, que é onde tem esses dados, e a execução da trilha de operação que foi motivada ou startada, por enquanto, por um profissional. Quem sabe daqui a pouco é por um também agente de IA, né? Então, esse é um dado importante. O futuro do trabalho ele vai nessa direção, da autonomia para profissionais e autonomia de relacionamento entre softwares e execução de tarefas com dados frios por um bom tempo ainda. O que seria um dado quente? Aquele que demanda interpretação a partir de um mais amplo repertório apreendido, testado, utilizado. E aí, para tornar isso prático, né, na prática, aí tem condição de fazer um diagnóstico a partir de um problema apresentado, assim, e tomar uma decisão de que tipo de tratamento a partir desse diagnóstico deve ser tomado, né? Então, a gente tem, por exemplo, notícias que no setor da saúde, algumas intervenções, elas já são realizadas com suporte de agente de IA, mas ainda a saúde não abriu mão da decisão final do médico. Sim. Ainda não. Então, acho que esse ponto é bastante interessante na matéria. Sim, é verdade. Eu gostei disso, Júlio, só para não perder o gancho, porque eu acho que esse é o destaque, a frase de destaque do que você trouxe. O futuro do trabalho é sobre autonomia. Isso. Então, é isso. Achei muito rico, muito bom. Né? E aí, para a gente também, né, não fazer desse podcast uma coisa muito longa, apesar do tema dá vontade, né? Isso, né, de dar vontade, a matéria ela encaminha, né, para o encerramento, dizendo que, apesar de se ter essa previsão de 40%, né, de interrupção dos projetos de IA, de agentes de IA, né, até 2027, eles fazem uma projeção interessante também, que até 2028, 15% das decisões rotineiras de negócios serão tomadas por agentes de IA, que é exatamente o que a gente estava falando ali atrás. Perfeito. Exatamente isso que a gente estava falando ali atrás. E que, para que você obtenha êxito nesses investimentos, é muito importante ignorar ruídos, porque é extremamente ruidoso. Cara, quando a gente vai fazer uma estruturação de processo, já tem um monte de ruído. O primeiro deles é o profissional que não vai na reunião de captação de processos que você marcou, né? Então, você imagina quando você está falando de um investimento que já passou a transformação digital, está na aceleração digital, incorporando IA agêntica, né? Eles falam também que para se obter êxito, e isso volta no início do nosso bate-papo aqui, é você definir resultados claros, e eu aqui acrescento, coerentes com o que essa tecnologia se propõe. Perfeito. Né? Isso é importante, né? Uma coisa interessante, e aí agora para até encerrar essa minha reflexão aqui, ouvi ontem isso, eu achei demais. O tempo a gente não escala. Em algum dos nossos episódios, inclusive, a gente até chegou a falar, né? Ao ser humano não é dado o direito ou a capacidade de acrescentar uma só hora de tempo no seu dia de 24 horas. O tempo não é escalável, mas metodologia sim, que é interessante que a metodologia da Fluxy prova isso. Prova isso mesmo. Prova isso. E a tecnologia também. Então, metodologia e tecnologia são escaláveis. Agora me fala, como é que você pode prometer aumento de tempo se ele não é escalável? E aí começam as distorções
de Uhum. expectativa de resultado, entendeu? Perfeito. É. E eu acho que isso é um sintoma, inclusive, Júlio, do que você acabou de falar. Inclusive, anotei aqui sobre os resultados. Que você diz que é necessário ter resultados claros, né? Ou Sim, melhor, ter uma ideia desses isso, resultados com isso. clareza. Mas, para se ter uma ideia clara de quais são os resultados a serem comparados e analisados, você precisa ter clareza antes. Isso, isso. Clareza do contexto atual e também de como essa transformação vai mudar esse contexto atual. É Porque a isso. gente viveu isso décadas atrás com a chegada da internet. Não é uma coisa de só antes era físico e agora é digital. É Foi uma isso. revolução em todos os sentidos, uma nova forma de se gerar valor em todos os sentidos. Então, acaba entrando naquela coisa do tipo, um paralelo bem tosco, mas estruturalmente equivalente, de quando a gente lembra de alguma coisa que a gente fez quando era mais jovem e pensa, nossa, que burrada, que vergonha alheia, ou que zoado, sei lá, que é a nossa cabeça do presente Uhum, uhum. analisando uma ação Exato, que foi feita com a exato. cabeça do passado, né? É um É isso aí. anacronismo isso. Então, tomar esse cuidado, ter clareza, inclusive, ou melhor, estabelecer essas metas, esses objetivos com Exato, clareza, mas exato. considerando a transformação no meio disso, porque senão eu acho que fica distorcida essa análise também. É, e fica meio assim, caramba, para que lado eu vou, né? Uma hora o investimento tá gerando frustração. Aí na outra hora nossa, um monte de gente já vai ter daqui a 2 anos, 3 anos, os grandes resultados. O que eu tenho para mim, né, muito claro, né, que a gente deve levar em conta, levar em consideração. É um equívoco eu esperar resultados da integralização ou da integração, acho que esse é o termo mais adequado, da integração de uma nova tecnologia na minha operação, é um equívoco eu esperar apenas melhoria dos resultados anteriores. Porque Isso, se é uma, perfeito. é, porque se é Porque uma muda, nova, ela vai vai trazer mudar. novos resultados. Essa é a coisa. Exato. É. E esses resultados, Júlio, é assim, um outro exemplo prático, da própria Fluxy mesmo, de um cliente nosso que a gente implementou uma série de RPAs, e um desses RPAs, ele fazia uma atividade e quando a gente implementou, não teve aumento de tempo. Não teve. Ou melhor, não teve Uhum. uma melhora, né, em E não teve termos uma redução de de tempo, né, na velocidade. operação, isso. Não teve um aumento de velocidade de execução, era isso que eu queria dizer, e aí, aquela coisa, né, sobe o ar-condicionado, aumenta o ar ou diminui o ar, né, qual que é? Sobe a tela, desce a tela, né? Isso, Eu né? sou esse Isso. cara. Quando você tá no Mac, eu tô no Windows, né? Aí É fica. isso. Mas por quê? Que mesmo um RPA não fazendo mais rápido que um humano, foi uma implementação de sucesso. Porque Uhum. o principal objetivo daquele RPA era garantir que Isso, aquela tarefa isso, fosse automatizada com isso. confiabilidade. Constância, Constância, confiabilidade, isso. segurança e Exato, isso, confiabilidade e isso. resiliência É. e E tudo não isso, que eram aceleração, né? Isso. exato. Então é Exato. assim, antes você tinha uma pessoa que podia errar e muito, na verdade você tinha várias Uhum. pessoas que podiam errar e muito, que trabalhavam 8 horas por dia fazendo aquilo, e agora você tem um robô que faz no mesmo tempo que elas, sem Exato, errar, 24 por exato, 7. E exato. aí É isso imagina, aí. Júlio, alguém questiona os resultados e fala, gastamos uma grana para implementar esse RPA, e ele faz na mesma velocidade que um humano? A expectativa ela está Pois desalinhada é, também, mas a pois é. forma como se gera valor ela mudou. Então a análise em cima deve Exato. mudar também. Não, eu lembro muito bem, um dos grandes resultados que essa implementação trouxe foi a extinção de passivo anterior daquela operação e da geração Uhum, de um novo passivo, porque assim, o funcionário entrava em férias, tinha um gap até aquele que vai cobrir começar a gerar a mesma produtividade que o que está uhum. em férias, então ficava acumulado, né? Sim, Então, por sim. isso que uma nova tecnologia traz consigo novos parâmetros de resultados, Uhum. novos indicadores, né, de performance, né? E Boa. aí, a matéria lá da Forbes, eles terminam assim, né? Dizendo que, por mais, todo mundo diria isso, mas não foi todo mundo, foram eles que disseram, né? É que a ideia aqui, quando você fala em AI agêntica, não é apenas fazer uma implementação por conta de um argumento de inovação ou porque é o hype do momento.
mas é uma tecnologia que de verdade pode te ajudar a resolver problemas reais, concretos, que muitas Perfeito. vezes não nasceram com a sua atividade central, sabe, com a sua atividade core, mas que Uhum. foram, inclusive, produtos da inserção de tecnologias anteriores sobre a sua atividade. E agora você vai implementar, por exemplo, uma inteligência artificial que vai resolver muitas vezes um problema que a tecnologia anterior a ela gerou para executar a sua atividade core. Então é esse o olhar, sabe? É um pouco mais complexo do que parece, mas ao mesmo tempo é uma Uhum. complexidade saudável. É Sim, isso. por isso até que a gente, não digo rodou em círculos, mas a gente estressou bem esse É em ponto e espiral, né? em Então, assim, você espiral, boa, passa, porque foi subindo, parece né? que você passa no mesmo lugar, mas ela vai subindo, né? Perfeito. A gente fez esse É, caminho justamente para chegar nesse resumo que você trouxe agora, que é novas isso. tecnologias estabelecem novos parâmetros também para a Exato, gente exato. identificar o sucesso dela ou não, né? Bom, Isso aí. Júlio, assim, para mim a gente virou o cafezinho, pelo menos eu aqui virei já. Terminou aí também? Boa. Sim. Show. E a matéria, né? Ou você quer fazer mais algum comentário? Tem algum ponto que a gente traz aqui? Eu penso que, cara, o futuro do trabalho é essa incessante, né, atividade ou mesmo aventura humana em transformar a realidade que se tem ao entorno em benefício de si e dos outros. E a gente, a cada fase de existência da humanidade, a gente tem um conjunto de tecnologias que emergem, né? Então, houve um momento que emergiu o eu conseguir de forma autônoma produzir fogo, porque eu descobri o atrito e tal. Então, agora, dando um salto assim, né, surgem, por exemplo, a IA, né, a inteligência artificial agêntica. Então, eu entendo que é a gente entender isso não como algo que vai ocupar o nosso lugar na existência do planeta, Uhum. mas que, de alguma maneira, ela ocupa o lugar para o qual, num primeiro momento, ela foi pensada, e aí ela vai naturalmente ocupando outros lugares possíveis a partir do trabalho já iniciado no lugar que ela foi pensada e Uhum. nos permite olhar e encontrar outros lugares humanos. Aham. E aí eu vou fazer aqui para encerrar uma citação de Domenico De Masi, numa publicação dele chamada Depois da Revolução Industrial, lá nos anos 90. Ele falava lá já, nessa publicação, ele falava que no futuro, que provavelmente é o tempo que a gente está vivendo, haveria pouco emprego, mas haveria muito trabalho. E Interessante. que também o ser humano precisava, porque depois da Revolução Industrial, valorizar um pouco mais a ideia de ócio. Né? Ele até tem uma publicação com o título Ócio Criativo. Então, é assim, com a chegada dos agentes, né, de inteligência artificial, para onde esses agentes aqui de inteligência humana podem olhar agora e continuar a nossa saga interminável de transformação do entorno, do ambiente, em benefício de mim e dos outros. Eu acho que essa é a oportunidade que essa matéria traz e que isso tudo que está ocorrendo no mundo, né, e no nosso país não é diferente, com relação às tecnologias dos agentes de IA. Perfeito. Não vou nem usar fazer o comentário depois desse. Muito bom. Bom, Pessoal, agradeço muito a todos vocês que ouviram até aqui. A gente gosta muito desses momentos, né, Júlio? Além de tomar boa, um café muito bom, a gente boa, põe o papo em dia, tem essas boa. trocas, que o nosso maior intuito é gerar esses pensamentos, provocar epifanias, e a gente consegue muito mais quando você participa com a gente, interage, coloca seu comentário Exato. e, enfim, faz parte dessa conversa com a gente. É Então, isso mesmo. queria agradecer você que ficou com a gente até aqui. Júlio, você tem mais algum comentário? Não, não. Fico curioso, né? Que epifanias esse episódio acabou gerando, né? Nas pessoas que nos Perfeito. ouviram, né? É Conta isso. pra gente, conta pra gente. Muito bom. Agora, um Ah, recado antes da gente finalizar. tá bom. Esse podcast, o Epifânios, ele é by Fluxy. Então é a Fluxy que promove esses encontros aqui, que faz a gente conseguir puxar novos convidados. E a Fluxy é uma consultec especializada em aceleração digital. Então toda a jornada da estruturação de processos, implementação de tecnologias e a governança de tudo isso, que envolve gestão da mudança, que envolve governança inclusive das tecnologias e dos processos, a gente faz, podemos ajudar você e fique à vontade para entrar em contato. Os links estão na descrição e vai ser um prazer a gente conversar.
Então, muito obrigado, Júlio, por mais um cafezinho e até o próximo episódio. Até a próxima, Matheus. Até a próxima, pessoal.